Bom dia, uma excelente segunda-feira para todos vocês. Sejam bem-vindos. Mais um Revista Entra no Ar. E olha, hoje nós vamos debater um tema que está muito em voga. As pessoas às vezes dizem assim: Isa, eu preciso emagrecer. Aliás, nós mulheres principalmente sempre pensamos que nós temos que emagrecer. Mas eu acho que antes de pensar em emagrecer, a gente tem que pensar na nossa saúde, na qualidade de vida que você pretende ter daqui para frente. Então foi pensando nisso que nós decidimos trazer um médico especialista e vai falar sobre a diferença de nutricionista e nutrólogo, porque ele é nutrólogo, então ele vai explicar qual é a diferença. Porque às vezes você marca uma consulta com o nutricionista e diz assim: não, tá tudo resolvido, vou comer direitinho. Mas o que o nutrólogo faz? E o nutricionista, o que faz? Ele pode caminhar junto com o nutrólogo? Eles fazem a mesma coisa? Qual é a diferença entre ambas as especialidades? Então daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Dr. Guilherme, mas também eu aproveitei a presença dele para falar sobre um tema que também tem muita coisa para a gente esclarecer, que é a compulsão alimentar. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser enviar para a gente, fique à vontade. Vou pedir até para a Luana colocar o e-mail aqui na tela para a gente se comunicar. E também, se quiser enviar sugestões para que a gente possa compartilhar aqui com vocês, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu agradecer o look de hoje. Essa semana, hoje eu começo a semana vestindo esse look camuflado, que eu até brinquei com ela, com a Bruna Matarazzo, que é responsável pela Armazém, uma loja maravilhosa que tem lá em São Paulo. E aí eu disse a ela: olha, a cor do momento eu sei que é o verde militar. Ela disse: Isa, pode usar e abusar dessa cor, porque é a cor que vai ficar nessa estação, que é o inverno, né, que já está chegando. Aliás, a temperatura nesse finalzinho de verão ficou bem diferente, não é, gente? Peguei um friozinho danado a semana passada, então a gente segue por aqui com esse look verde aqui, olha, todo camuflado da Armazém, e os acessórios da Alessandra Diana, todo banhado a ouro com Swarovski, que aliás o design todo da Alessandra Diana, o qual eu também adoro, sou fã. Só trabalho com fã, só trabalho com gente que eu gosto e que eu admiro, viu? Bom, vamos começar então o programa conversando com ele, que é o Dr. Guilherme Ludovici, médico, e hoje ele vai falar sobre a diferença entre nutrologia e nutrólogo. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Obrigado, Tudo Isa. bom? Tudo bem com você? Tudo melhor ainda, graças a você. Ah, obrigado. Eu sempre gosto de compartilhar aqui com quem me assiste aqui no Revista. E eu acho importante a gente dar o nosso testemunhal. Isso aqui não é nada combinado, porque eu não combinei nada com ele. Mas eu procurei o Dr. Guilherme para falar sobre a minha saúde, para poder ter uma qualidade de vida melhor. E graças a Deus, a cada dia que passa, eu acordo com mais vontade de praticar exercício, me sinto melhor, e daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso, tá? Mas agora eu quero que ele explique a diferença entre nutrologia... O nutrólogo e o nutricionista. O nutrólogo e o nutricionista. Ah, então tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Essa diferença não é muito grande, tá? O nutrólogo e o nutricionista são áreas que se complementam, tá certo? Mas o nutricionista é um profissional da área de saúde formado em nutrição. Certo. E o nutrólogo é um profissional da área de saúde, um médico, tá? Que é depois que termina a faculdade de medicina, ele faz a especialidade de nutrologia. Ele faz o curso de nutrologia. Que foi o que você tá? fez. Que foi o que eu fiz, tá? Então, e a diferença da atuação deles vem que o nutricionista, ele trabalha mais ali com a introdução dos alimentos para o paciente. É o nutricionista que vai montar uma dieta específica para cada paciente, com os alimentos que ele gosta, os alimentos que ele não gosta, tá? E vai orientá-lo em questão de horários, como que ele pode fazer ali em algum horário de fome, um lanche no meio da tarde. Ele vai orientar toda essa parte alimentar para o paciente, né? Já o médico nutrólogo, ele também pode dar uma certa orientação para o paciente com relação ao que ele pode, ao que é melhor ou pior dele comer, tá? Mas o que eu vejo, a minha principal função é entender ali o que os nutrientes causam na nossa saúde, tá? A interferência dos nutrientes na nossa saúde, porque nós temos muitas doenças relacionadas tanto ao excesso de nutrientes, como podemos citar a obesidade, o diabetes, por exemplo, como doenças relacionadas à falta de nutrientes, né? Que vão desde doenças metabólicas até deficiência de produção de energia dentro das nossas mitocôndrias. Só por faltar nutrientes, às vezes a gente não tem isso.
Então o médico nutrólogo ele pode usar tanto a suplementação de nutrientes quanto de medicamentos para ajudar esse paciente a se recuperar. Doutor Guilherme, qual é a hora certa de procurar um nutrólogo? Bom, aí depende muito de cada um. A hora certa de procurar um nutrólogo pode ser aquela que você viu que sua qualidade de vida diminuiu sem alguma razão aparente, tá? Porque é o que eu costumo falar, a gente estuda essa área da interferência dos nutrientes na nossa saúde, mas estudando 4 principais processos, tá? Que são a alimentação, digestão, absorção e assimilação celular de nutrientes. Então, às vezes, um desses processos não está funcionando como deveria. E você tem um comprometimento da sua qualidade de vida. Aí, vendo que você não mudou nada do seu hábito de vida e piorou a sua qualidade, aí eu acho que é a hora certa de você procurar um nutrólogo. Entendi. No caso, por exemplo, de pessoas que têm problema de tireoide, né, que às vezes acaba ou engordando demais ou emagrecendo demais. A nutrologia, ela ajuda nesse sentido a equilibrar o organismo dessa pessoa? Também pode ajudar, né? Doenças relacionadas a glândulas são mais indicadas para endocrinologistas, né? Os endocrinologistas são os especialistas em doenças glandulares, né? Mas não dá para trabalhar junto com a Mas nutrologia? sim, mas o nutrólogo também, às vezes com algum tipo de suplementação, com alguns minerais, algum tipo de vitamina, tá? E mudando às vezes a alimentação da pessoa, melhorando o sono, essas coisas, também já pode dar uma boa ajuda nesse processo. Aproveitar que você falou de sono, vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia já se encontra no mercado aqui no Brasil, antigamente a gente só encontrava nos Estados Unidos, a tal da melatonina, né, que muitas pessoas buscam para dormir, um sono mais profundo, sem tomar remédio de tarja preta para isso. Através da alimentação, talvez sugerida por um nutrólogo, ou através de vitaminas como a melatonina, isso pode auxiliar? Quem tem problema de sono pode buscar ajuda no nutrólogo? Sim, com certeza, porque o problema de sono não vem só, às vezes, da falta de algum remédio ou da própria melatonina, igual eu falei, às vezes você tem absorção de algum tipo de nutriente, assimilação celular desse nutriente, está impedindo com que o seu corpo produza tanto serotonina quanto a própria melatonina, tá? Então a gente já pode potencializar esse ponto, mas como a melatonina, a nossa melatonina, é um hormônio que a partir dos 35 anos mais ou menos já começa a cair de produção, então normalmente a gente começa a fazer a suplementação com a melatonina para estimular, aprofundar melhor o sono. E como você descobre o que está faltando dentro do meu organismo? Quais são os exames necessários para que você tenha essa análise? Tá. Os exames, nesse ponto, eles são também individuais, né? Cada um precisa de uma certa quantidade, mas normalmente eu tenho um básico que eu peço para os meus pacientes para entender, né? Para verificar tudo isso, que é todo o perfil vitamínico, perfil mineral, perfil inflamatório, perfil hormonal, tá? Tudo isso eu acho que são os exames básicos para a gente pedir para entender o que está acontecendo, o que está comprometendo a saúde da pessoa. Ou seja, através de um simples, entre aspas, né, exame de sangue, de uma coleta de exame de sangue, você consegue verificar o que está em falta dentro do organismo desse paciente. Sim, sim. Consigo ali ter uma ideia do que está acontecendo. Tem alguns exames mais específicos, como a dosagem dos nossos ácidos orgânicos, que são dosados pela urina, que são os ácidos orgânicos urinários. Esses são como marcadores da eficiência das reações químicas que acontecem no nosso corpo, tanto para utilizar carboidrato como fonte de energia, gordura, o próprio ciclo de produção de energia, produção de neurotransmissores. Aí a gente consegue tratar a raiz do problema. Então são para aqueles pacientes que eu pedi os exames de sangue, não encontrei nada que justifique aquele comprometimento da qualidade de vida dele, eu solicito esses ácidos orgânicos urinários que em 99% das vezes vem com a resposta do que está acontecendo. Crianças podem passar com o nutrólogo? Podem. Tem os nutrólogos pediátricos, né, especialistas nisso, que também entendem muito bem do assunto, sim. Entendi. Você falou sobre a questão alimentar e me veio à memória o problema que hoje em dia também muitas pessoas buscam, que é a intolerância à lactose, né? Muitas pessoas assim, eu fiz um exame, eu descobri que eu estava com muitas dores e aí descobri que eu tenho intolerância à lactose. Isso também é tratado através da nutrologia? Sim, sim. Tem o teste específico, um exame específico, que é o da dosagem da intolerância à lactose, que a gente pode
identificar se aquele paciente tem mesmo a intolerância à lactose, tá? Porque às vezes não é intolerância própria à lactose, sim alguma proteína do leite, tá? Que daí a pesquisa tem que ser um pouco maior. E aí, dentro da sua análise, aquele alimento é substituído. No caso do leite, é substituído por outro tipo de... Sim, pode ser substituído. Hoje nós temos uma série de leites, entre aspas, né? Como o de coco, o de amêndoa, o de castanhas, tá? Que também são enriquecidos com cálcio. Então, se a pessoa toma leite por achar que aquela é a fonte principal de cálcio dela, ela pode utilizar também e ela tem intolerância à lactose, ela pode utilizar algum desses outros leites, entre aspas, também. Ou seja, o nutrólogo pode atuar junto com o nutricionista. Sem dúvida alguma. Para dar um resultado melhor. Sim, uma profissão complementa a outra, sem dúvida. Entendi. Então, a gente vai fazer o seguinte. Entenderam a diferença de nutrólogo e nutricionista? Acho que sim, né, gente? A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre compulsão alimentar. Como lidar com esse problema que tem afetado milhões de pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Já, logo após o intervalo. De volta com o nosso Revista, e eu quero, antes de continuar a entrevista com o Dr. Guilherme, agradecer a Revista Caras, que na verdade desde sempre esteve presente nos melhores momentos da minha vida, da vida da minha família toda. E nós fizemos uma viagem linda agora de férias para a Europa, e eles colocaram uma matéria na capa, gente. Olha que honra, que orgulho. Ó, tem como chegar mais pertinho? Olha aqui, ó. Olha que graça. Maurício Manieri de férias na bela França com Isa e Marco. Queria agradecer ao Malufinho, à Marina, ao Girlando, fotógrafo também lá de Paris, que foi tão querido conosco. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deixa eu abrir aqui a matéria para vocês verem. Olha que lindo que ficou. Dá vontade de voltar, já tô com saudades. Quer ver? Olha que linda, gente, essa matéria. Vou guardar com muito carinho e gratidão, viu? Olha que linda aqui, ó. Mágico Tour de Maurício Manieri em Paris. Com mulheres está em o filho Marco, ele curte o magnetismo europeu. Olha, gente. Ai, que saudades de Paris. Tem mais, olha. Cada foto, gente. Olha que graça. Aqui é um carrossel que tem do lado da Torre Eiffel. Quando você for a Paris, sugiro que você passe lá e faça um passeio e tire fotos, viu? Porque é um lugar lindo para fotografar. E aqui embaixo, tipo de um carinho, né, de pai e filho, que eu também adorei essa foto que o Girlando tirou. Lindo, 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 olha. Olha o que o Maurício fala, o casamento é uma bênção, uma jornada maravilhosa. Concordo, amor. Olha aqui, ó. Para finalizar a matéria aqui em Paris, eu digo, torço pela felicidade do Maurício. O sucesso dele é o meu. Concordo plenamente com o que eu disse. Adorei. Obrigada, Revista Caras e toda a equipe, viu? Muito obrigada mesmo. Adorei a matéria. Vou guardar com muito carinho. Doutor Guilherme. Pois não. Vamos falar agora sobre transtornos alimentares. O que são os transtornos alimentares? Bom, o que são considerados transtornos alimentares? Os transtornos alimentares são desordens, distúrbios psiquiátricos relacionados à conduta alimentar, tá? Normalmente, esses transtornos eles vêm acompanhados de déficits importantes na nossa saúde, podendo levar, em casos mais graves, até ao óbito do paciente. Tá? E hoje, os mais comuns que nós temos são a anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar periódico, né? E alguns outros transtornos alimentares ali que ainda não são muito bem classificados. Em qual faixa etária esses transtornos geralmente começam a acontecer? Eles acontecem mais em mulheres, tá? Normalmente são 90% dos casos são em mulheres, tá? E sempre mulheres jovens. Ah, é? De pré-adolescentes, que vêm ali dos 9, 10 anos. Meu Deus, você fala 9 anos, já fala pré-adolescente, já me dá um frio na barriga. Meu filho já é um pré-adolescente. Meu Deus do céu. É pior que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então começa dos 9? Começa dos 9 e vai até a mulher adulta jovem, por volta dos 20 anos, sendo mais comum a incidência da anorexia nessas mulheres mais jovens e da bulimia nervosa, anorexia nervosa nas mulheres mais jovens e da bulimia nervosa nas mulheres já adultas mais jovens, ali por volta dos 20 e pouquinhos anos. Agora, doutor Guilherme, você acha que a mídia, de certa forma, ajuda e muito
a essas jovens a terem, por exemplo, o corpo perfeito, a barriga chapada, não tem nenhuma celulite, não tem nenhuma estria, ou seja, compram uma imagem que de fato não é verdade, né? Então aquela adolescente, aquela jovem fala, eu quero ficar igual a tal pessoa, eu quero ser igual a tal pessoa, eu quero ter aquela bunda, eu quero ter aquele peito, eu quero ter aquela barriga, eu quero ter aquele corpo, eu quero ter aquele rosto. Você acha que isso influencia bastante? Influencia, Isa, influencia bastante, principalmente hoje que nós vivemos em ambientes totalmente descontrolados com relação à alimentação, tanto em casa quanto em restaurantes, é sempre muita comida fácil, muito carboidrato muito ruim sendo oferecido praticamente à vontade, às vezes, principalmente para as crianças. E quando elas têm alguém como referência, alguma modelo como referência e buscam chegar naquele corpo, normalmente essa restrição que elas fazem alimentar não é acompanhada por nenhum médico nutrólogo, por nenhum nutricionista, é da cabeça delas. Tá? Tem muito daquelas pessoas que dizem assim, parei de comer, não estou comendo nada, o dia inteiro não estou comendo nada, comi só um ovinho de manhã e um ovinho à tarde e vou emagrecer. Quer dizer, não pensa na consequência de tomar essa decisão na vida dela, sim, né? Sim, porque é o que eu falei daqueles 4 processos, né? Você já inibiu a alimentação, então a sua digestão vai ser comprometida, a absorção de nutrientes também, e a utilização desses nutrientes no seu corpo também está totalmente comprometida. Então, para você ter algum distúrbio psiquiátrico, com certeza vai ficar bem mais fácil, que é onde meio que tudo começa ali, né? Por você ter aquele modelo, restringir muito sua alimentação, você pode desenvolver esse problema psiquiátrico e começar a ver o seu corpo de um jeito que ele não é. Tem também isso, Aí é né? que é o problema. Agora, como identificar esse transtorno alimentar, por exemplo, em algumas atitudes do meu filho em casa? Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar muito atenção nas crianças em casa é na restrição alimentar que elas estão fazendo. Se a restrição alimentar que elas fazem é diferente daquela que a família faz buscando o processo de emagrecimento, ou que já viu a mãe fazendo, o pai fazendo, tirando algum grupo alimentar da alimentação, ali do dia a dia, né? Ou se essa restrição alimentar não está sendo específica e sim progressiva. Então, a criança começa a tirar aqueles alimentos que são mais conhecidos como mais calóricos, ela começa por esses, vê que não está emagrecendo do jeito que queria e começa a tirar mais alimentos. Então, o importante para as mães, para os pais, é prestarem atenção nessas restrições que os filhos fazem. Se elas são direcionadas, por exemplo, tirou só os carboidratos ruins da alimentação, ok. Mas quando começou a tirar mais do que isso, já não começou mais a frequentar a mesa das refeições com a família, já está comendo diferente com os amigos, buscando um isolamento na hora das refeições, aí é a hora de ligar um sinal de alerta. E qual seria o tratamento ideal para esse tipo de transtorno? Bom, o tratamento ideal normalmente é multidisciplinar, tá? Você vai precisar de um médico especialista no assunto, você vai precisar de um terapeuta, você vai precisar de um nutricionista. Normalmente, a gente precisa de tudo isso, principalmente para a anorexia nervosa, que é um dos piores transtornos que tem desse tipo, né? E é o transtorno psiquiátrico que mais leva a óbito de todos. Judiação. E às vezes, teve agora recentemente um caso, né? De uma atriz famosa que fez um post de uma foto e todo mundo veio para a mídia dizer que ela estava anoréxica, Sim. que já tinha passado daquilo. E antigamente, quando você postava uma foto dessa, todo mundo falava, nossa, mas você está muito magra, você está anoréxica. Agora, se você posta uma foto assim, as pessoas dizem, nossa, como você está linda. Então, o padrão de beleza mudou muito também. Mudou bastante. Eu acho que isso também interfere na vida dessas pessoas, né? Com certeza. Até dessas jovens, por exemplo, que têm 9, 10, 12 anos de idade, que acompanham essas meninas. Você não acha isso? Com certeza. Tá? Então, tem muita influência dessas modelos, atrizes na vida das crianças, sem sombra de dúvida.
Voltando ainda para a questão das crianças, que para mim 9 anos é uma criança, né? É uma adolescente, mas é uma criança. Também tem a questão do tal do bullying na escola, né? Às vezes a criança está passando por uma fase de transição, né? Saindo dessa infância, entrando numa pré-adolescência e acaba engordando um pouco, ficando mais cheinha. E aí essa criança às vezes começa a falar, não quero ficar gorda, eu quero emagrecer, né? O que você indica para essa mãe, por exemplo, em termos de alimentação, em termos de orientação médica? A primeira coisa é prestar atenção se o seu filho está sofrendo bullying ou não, porque é um dos fatores desencadeantes, ali um dos eventos desencadeantes de transtornos alimentares, tá? E vendo que seu filho está sofrendo com isso, acredito assim, você tem que equilibrar a alimentação dele. Tá? Então, aqueles carboidratos julgados simples, os carboidratos ruins, alimentos muito processados, fast foods, refrigerantes, sucos, eu acho que é isso que a gente tem que mais eliminar da alimentação de uma criança para conseguir crescer sem nenhum déficit e não ganhar peso, pelo contrário. Perguntei isso porque também muitas crianças e muitos pais acabam dando sorvete, dando sundae, dando banana split, dando sanduíche como forma de recompensa. Né? E aí acaba indo por uma vertente que talvez não seja interessante para essa criança. E essa forma de recompensa, às vezes, que a criança aprende desde nenê. Né? Quando começa a chorar muito e os pais vão lá e põem a mamadeira. Então aquela criança aprende desde bebê. Vira um padrão. Que o padrão de qualquer ato emocional dela ali, ou muito feliz ou muito triste, ela vai comer. E isso pode gerar um transtorno alimentar chamado transtorno da compulsão alimentar periódica. Tá? A própria bulimia nervosa também pode acontecer por isso. Tá? Uau, complexo, né, gente? Bastante. A gente está falando de criança e de adolescente, mas também tem adultos que fazem isso. Sim, né? sem E você dúvida. disse uma coisa interessante, que é a bulimia nervosa e a anorexia nervosa. Existe uma diferença? Esse nervosa, ele entrou por conta de alguma coisa? Ou a bulimia é considerada uma bulimia nervosa e a anorexia também? A bulimia é considerada bulimia nervosa. Tá? Já a anorexia, nós temos a anorexia normal, comum, entre aspas, né? Que é daquele paciente que por algum problema anatômico, algum problema orgânico, não tem muito apetite, nunca foi de comer muito e é aquela pessoa sempre mais magrinha, né? Mais fininha, tá? Então tem esse tipo de anoréxico, porque a anorexia é a perda do apetite, é a não ingestão de alimentos o suficiente, né? E tem a anorexia nervosa, que é o transtorno é um transtorno alimentar, tá? A anorexia nervosa, então, é caracterizada por aqueles pacientes que têm um medo absurdo de ganhar 1 grama, tá? Então, eles fazem restrições enormes de alimentos, de grupos alimentares, para causar perda de peso, porque eles não veem que eles já estão muito magros, eles têm um distúrbio de imagem corporal, então eles sempre veem o peso deles acima do que realmente é. Então não adianta alguém ficar falando que já está muito magro, porque não vai acreditar. Enquanto não tiver um tratamento específico, provavelmente ele não vai acreditar. Muito bem. Adorei o bate-papo, doutor Guilherme. Obrigado. Muito bom. Vamos passar seus contatos para você que tiver interesse de conversar. Doutor Guilherme é nutrólogo, um excelente nutrólogo. Obrigado. Quiser regular a sua vida por inteiro, né? Fazer com que você tenha qualidade de vida, fazer com que você viva e acorde com mais disposição, doutor Guilherme. Vamos passar os contatos? Vamos sim. Qual que é? Do meu consultório, o telefone é 4235-3182 e as minhas redes sociais, se não me engano, está @drguilhermeludovici. Guilherme Ludovici. Ludovici. Desse jeito, né? Desse jeito. E você atende em São Bernardo? Em São Bernardo. Ah, legal. Obrigada, doutor Guilherme. Imagina, Obrigada por esclarecer tantas dúvidas. Imagina, Foi ótimo. isso. Obrigada. Gostaram? Bom, né, gente? É sempre bom a gente aprender, né? Começar a semana aprendendo é melhor ainda, não é? Desejo para vocês um excelente dia. Agora você já sabe, né? Continue conosco, porque agora você confere as melhores ofertas de varejo da região do nosso Grande ABC. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.